Miguel entrou na guerra, eu obtive vitória. Deus me deu uma grande experiência com este anjo. Escute agora. Logo no começo da minha caminhada com Jesus, entrou dentro da igreja Missão da Fé. Eu confesso para vocês que eu não conhecia muito esta área de libertação. Hoje ainda estou aprendendo. Entrou um jovem, um bruxo, mas ele entrou com uma aparência normal, vestido normal, com um rosto simples. E aquele bruxo, quando terminou o culto, ele veio à frente. E quando ele veio à frente, ele disse para mim: pastora Glória, ora por mim. Mas ele queria, sabe o quê? Me desafiar. Ele estava ali, sabe para quê? Para desafiar aquela que Deus havia instituído. E aquele moço, quando eu orei por ele, eu vi uma cena que jamais eu vou me esquecer. Ele estava sentado numa cadeira, pusemos uma cadeira para ele se sentar. Aquele moço, conforme eu coloquei a minha mão e comecei a orar, ele começou a falar numa língua que eu nunca tinha ouvido. Não é esta língua que nós falamos pelo Espírito. Era algo diferente. Era um dialeto. E cada vez que ele falava num dialeto, um demônio entrava no corpo dele. Nós chegávamos a ver, o corpo dele saltava. Eu não sei se a Thelma estava lá naquele dia. Ela estava lá, olha lá. Também, Silmara, olha, está vendo? Testificando o que aconteceu. Aquele corpo, o corpo do moço saltava, ele pulava. Cada demônio que entrava era um soco. Ele dava um soco no corpo. E aquilo foi entrando. Aquele dialeto ele estava invocando. Ele era um satanista. Ele estava invocando. E aquele moço foi possesso de tantos demônios. Erga a tua mão. Senhor, cobre este lugar com muralhas de fogo. Em nome de Jesus, Senhor. Cobre, Senhor, este lugar com teu poder, Senhor. Cerca esta igreja com o fogo da tua unção, do teu poder, Senhor. E envia os teus anjos para nos guardar. Envia Miguel e todos os seus príncipes de guerra em nome de Jesus. Aleluia. E quando eu comecei a orar para aquele moço, irmãos, eu nunca vi coisa igual. Aquele moço caiu no chão e abriu os braços, que nem um pentagrama. Quem já ouviu falar nisso? Um relógio. Ele abriu as pernas e os braços na mesma posição. E ele começava a girar. Ele girava no chão. E conforme ele girava, ele levantou essa altura do chão. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Ele girava e levantava, o corpo dele levitava. Eu confesso para vocês, irmão, que eu tive vontade de sair correndo. Eu fiquei com medo daquilo. Falei, meu Deus, o que é isso? A cada pessoa que passava perto dele, ele mostrava a vida inteira da pessoa. Ele falava, você ó, começou a escandalizar. Começou a falar da vida das pessoas. E nós desesperados ali, começamos a expulsar. E aqueles demônios, saía um, saía outro, eram legiões. E pensei que não ia acabar nunca. Era 1h da manhã. Nós estávamos ainda expulsando tudo aquilo e não saía. Não parava. E aí, eu fiz uma oração.
eu já não aguentava mais. E eu levantei para o alto chorando, disse: Pai, se o Senhor me ama, e se o Senhor ama a tua igreja, em nome de Jesus, envia Miguel, o grande príncipe, agora, e leva todos esses demônios embora, em nome de Jesus. Que experiência foi aquela, meu Deus? Sabe o que aconteceu? Quando eu acabei de orar, desceu um ser dos céus. Eu não vi com os meus olhos, não, mas eu escutei o barulho quando pousou no chão do meu lado. Fez tum. Começou a estremecer o chão da igreja. Eu ouvi aquele barulho, e o Senhor falava ao meu coração: este é Miguel. E eu falei: Senhor, manda ele levar eles. E o Senhor falava ao meu coração: já estou dando ordem. Porque os anjos só trabalham com a ordem de Deus. E naquele momento eu escutei como se alguém entrasse num túnel muito fundo. E os demônios que estavam no corpo daquele moço começaram a fazer foram dando um grito e foram sumindo. Sumiu. E aquele moço voltou à razão. E eu perguntei para ele: quem é você? Irmãos, eu tive vontade de dar tanto tapa nele. Nervoso. Falei: quem é você? Aí ele falou: me perdoa. Me perdoa. Ele estava o homem natural. E ele disse: me perdoa. Os demônios me mandaram entrar aqui para te desafiar. Mas quando eu sentei no banco, e quando você passava para o corredor, eu não podia te olhar. Eu precisei tapar meus olhos. Eu via que ele tapava os olhos. Ele disse: porque tinha uma luz tão forte atrás de você, mas tão forte, tão forte, tão forte, que eu não podia olhar para você. Os anjos de Deus. E ele falou: me perdoe. E eu perguntei: quem é você? Ele disse: sou satanista e sou bruxo. E ele me abraçou e disse: me ajuda, porque também tenho AIDS. E eu sei que se eu largar do satanismo, eu vou morrer amanhã. E eu disse: mas você tem que largar, receber Jesus como teu Salvador, e Ele vai te libertar, e Ele vai te livrar. E aquele moço me procurou por mais algumas vezes, mas ele não resistiu à opressão. Ele não quis ajuda também, porque o maior problema é não querer ajuda. Ele foi embora, nunca mais o vi. Então eu posso dizer para os irmãos que o anjo Miguel, ele existe. E ele é anjo de guerra e é poderoso. Ele é um anjo muito poderoso. Ele é para combater as nossas guerras espirituais. Por isso, quando você orar ao Senhor, diga: Senhor, envia Miguel nas regiões. Peça para o Pai enviar, porque os anjos só trabalham quando o Pai manda. Deus, diga: envia Miguel, amarre e amordaça todos os demônios e leva-os embora, no nome de Jesus Cristo. Leva-os embora. A Bíblia diz que quando houve aquela guerra contra o príncipe da Pérsia, então veio o refrigério sobre o povo de Israel.